Bom dia. Farei a apresentação sobre o tema previsão de diabetes utilizando Multilayer Perceptrons. E esse trabalho ele é parte da disciplina de introdução às redes neurais artificiais. Estes são os tópicos que serão abordados na apresentação: diabetes, dataset, preparação dos dados, Multilayer Perceptron, construção do modelo, análise dos resultados, conclusão e referências. O diabetes, né, também conhecido como diabetes mellitus, que é o nome oficial da doença, ele é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção da insulina. E esse diabetes ele podem ser de dois tipos, tipo 1 e tipo 2, sendo o mais comum o tipo 2. Cerca de 90% dos pacientes que apresentam diabetes do tipo 2. O conjunto de dados para nossa análise, ele foi pegado no Kaggle, foi feito o download dos dados que estão disponíveis nessa plataforma, e ele possui algumas características, e essas características são medidas vitais de pacientes, né? Dentre essas medidas vitais se encontram o número de gestações anteriores, o nível de glicose no sangue, a pressão arterial do paciente, a espessura da pele, o nível de insulina, o índice de massa corporal, uma métrica que chama função pedigree de diabetes, e ela diz respeito à predisposição genética do paciente em ter ou não o diabetes, a idade do paciente e, por fim, o resultado. Já que se trata de um treinamento supervisionado, a gente tem no conjunto de treinamento, nas nossas amostras, uma coluna que ela diz respeito se o paciente adquiriu ou não a enfermidade dentro de um período de 5 anos. A gente vai pegar parte desse dataset, vai usar para treinar a nossa rede neural e a outra parte a gente vai usar como teste para fazer a previsão. Então, o nosso trabalho é, ao final, verificar se um determinado paciente que está dentro do conjunto de teste, ele possui diabetes ou não, se ele adquiriu a doença ou não. Um passo muito importante antes de realizar a construção do modelo e o treinamento da rede neural é a preparação dos dados. E nessa preparação dos dados, a gente faz primeiro uma análise exploratória dos dados para a gente ver como que os nossos dados são. Em seguida, a gente vai tratar os valores ausentes e os valores que não fazem sentido dentro do nosso conjunto de dados. Por fim, a gente vai padronizar os nossos dados e logo em seguida a gente vai separar os dados em conjuntos de treinamento, teste e validação. Ainda dentro da etapa de preparação de dados, a gente faz a análise exploratória dos dados, né? Nessa análise exploratória dos dados, a gente percebe que há valores nulos, como está descrito aí nessa tabela, nessa figura, há valores nulos no nas nossas colunas, e dependendo da variável, esse valor ele é indesejável. Por exemplo, pressão sanguínea com valor nulo é um valor indesejável, então a gente precisa retirar isso do nosso dataset. Como que a gente faz isso? A gente trata esses valores ausentes e para isso a gente vai utilizar técnicas dentro do Python para substituir esses valores ausentes pela média dos valores não nulos de uma determinada coluna. Então, esse nosso resumo estatístico mostrado na figura 4, ele mostra os dados já tratados e os valores ausentes já substituídos. A padronização dos dados é um outro passo muito importante durante a preparação dos dados.
e nela a gente vai fazer com que todas as colunas tenham uma proporção. E a gente percebe que a gente prova isso por meio desse resultado apresentado na figura 5, né? Onde todas as colunas apresentaram média zero e desvio padrão igual a 1. Outra etapa na preparação dos dados foi a separação dos dados em conjunto de treinamento, teste e validação, né? Então a gente vai primeiro dividir os dados originais em conjuntos de treinamento e teste, e em seguida a gente dividiu o conjunto de treinamentos em subconjuntos, em um novo subconjunto de treinamento e conjunto de validação. As multilayer perceptrons, né, que são as redes neurais MLP, elas são caracterizadas pela presença de camadas escondidas, conforme a gente pode ver na figura. A rede neural MLP, ela precisa de funções de ativação. E nas camadas intermediárias, nas camadas escondidas da rede, a gente utilizou a função ReLU, né, que é a unidade linear retificada. Na camada de saída, a gente utilizou a função de ativação sigmoide. A construção do modelo se deu através da biblioteca do Python, Keras. Em especial, a gente utilizou uma classe chamada Sequential. Essa classe Sequential, ela faz o empilhamento de cada uma das camadas da nossa rede neural. E o primeiro passo é adicionar a primeira camada. A primeira camada ela terá a função de ativação ReLU e terá 8 entradas, conforme a gente descreve aqui no parâmetro input, né? São 8 entradas porque são 8 variáveis de entrada e a saída é só uma, totalizando 9 variáveis no dataset e 32 nós. A segunda camada escondida também terá função de ativação ReLU e terá 16 nós. E a camada de saída é a última camada que a gente empilhou. Ela possui função de ativação sigmoide, né? Possui somente um nó. E lembrando que para este treinamento a gente utilizou somente 2 camadas escondidas. Durante a construção do modelo, a gente também faz a compilação do modelo, que é para a gente definir os parâmetros do processo de treinamento, né? Parâmetros como otimizador, as perdas e as métricas. Qual que é a métrica que a gente vai utilizar para avaliar o modelo? No caso, a gente utilizou a acurácia. A nossa rede neural, após treinada e após ser utilizado os valores do conjunto de teste, ela apresentou uma acurácia de treinamento de 94,5% e 80,52%, sendo esses valores respectivos a acurácia de treinamento e a acurácia de teste, né? E o que isso representa para a gente? Isso representa que dentro do que a rede das amostras apresentadas em cada um dos conjuntos, quase 95% das amostras do conjunto de treinamento foram classificadas corretamente e cerca de 80% das amostras do conjunto de teste foram classificadas corretamente. E a gente vê que a acurácia apresentou o resultado satisfatório, né? A rede treinou de uma forma satisfatória e a gente também observa que a etapa de pré-processamento é muito importante antes de realizar o treinamento, né? Para não ter nenhum problema com o algoritmo de treinamento, né? E a proporção entre os valores é uma outra informação que precisa de ser tratada antes de executar o treinamento da rede neural, né? E para com que haja futuros trabalhos, é necessário ter um dataset com mais dados, mais informações, e esse aumento de informações no dataset ele vai ajudar
no treinamento e fazer com que a rede neural ela treine de uma forma melhor, ela apresenta um resultado mais satisfatório. Essas são as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigado, bom dia.